O encontro com a autoridade de Jesus. Imagine estar sentado em uma sinagoga em Cafarnaum, ouvindo Jesus ensinar. Sua doutrina não era apenas conhecimento, mas vinha acompanhada de uma autoridade incomparável, diferente de qualquer mestre ou escriba da época. As pessoas se maravilhavam, não só pelo que ele dizia, mas pelo poder que emanava de suas palavras e ações. Jesus não era apenas um pregador, mestre ou curandeiro comum. Naquele tempo, existiam mestres da lei, pregadores e até curandeiros que usavam remédios naturais e receitas tradicionais para tratar enfermidades. Contudo, Jesus transcendeu todas essas categorias porque ele possuía uma autoridade única, dada por Deus Pai, que lhe permitia agir livremente, sem limitações. O que é essa autoridade? O texto de Marcos usa a palavra grega exousia para descrever a autoridade de Jesus, que significa ter liberdade para agir conforme a vontade própria, sem impedimentos. Essa autoridade é diferente da autoridade humana, que é limitada a uma posição ou cargo, como a de um rei ou governante, que tem poder restrito. Por exemplo, Paulo, em 2 Timóteo 2:2, fala sobre orar por aqueles que têm autoridade, referindo-se a líderes que ocupam posições elevadas, mas que não possuem autoridade ilimitada. Eles têm poder para legislar ou governar, mas não têm o poder divino para curar, perdoar pecados ou vencer a morte, atributos exclusivos de Jesus. Autoridade nas palavras. Jesus ensinava com uma sabedoria e poder que impressionava. Em Marcos 6:2, as pessoas se perguntavam de onde vinha aquela sabedoria e como ele realizava milagres. E isso porque a autoridade de Jesus não era apenas um título, mas um princípio espiritual, uma forma como Deus age no mundo. Suas palavras não eram apenas faladas, mas carregavam poder para transformar, curar e libertar. Um exemplo que ilustra a autoridade espiritual é a história do sacerdote Eli, mencionada na Bíblia. Apesar de sua vida pessoal falha, sua posição de autoridade permitiu que a oração de Ana fosse atendida e ela concebeu Samuel. Isso mostra que a autoridade espiritual é um princípio que opera independentemente das imperfeições humanas. Mas em Jesus, esse princípio é perfeito e ilimitado. Autoridade para curar. Jesus demonstrou autoridade sobre enfermidades, curando dezenas de pessoas, e a Bíblia relata que ele realizou muito mais do que foi escrito. Ele é Senhor sobre as doenças, um poder que permanece até hoje. Em João 5:7-8 e João 9:6-7, vemos exemplos de curas milagrosas, onde Jesus ordena a cura e ela acontece imediatamente. É importante entender que doenças não existiam no Jardim do Éden. Elas são consequência do pecado e da maldição sobre a terra. Hoje, convivemos com enfermidades causadas por fatores naturais e espirituais. Mas Jesus tem autoridade para libertar e restaurar a saúde. No entanto, Jesus não operou curas em todos os lugares. E a razão principal era a incredulidade das pessoas. Muitas vezes, limitamos o que Deus pode fazer por falta de fé, ou nos escondemos atrás da ideia de que certas situações são vontade de Deus e não devem ser contestadas. Mas a verdade é que fomos chamados para exercer essa autoridade, não para nos acomodar no sofrimento. Autoridade sobre demônios. Além de curar, Jesus tinha autoridade para expulsar espíritos malignos. Em Marcos 1:27, as pessoas se admiravam porque Jesus ordenava aos espíritos imundos e eles obedeciam. Enfrentar o mal não é motivo para medo, mas para a ação, porque em Cristo temos poder para vencer. Muitas vezes, a igreja adota uma postura defensiva, com medo do ataque espiritual. Mas fomos chamados para avançar e saquear o território do inimigo. A luta é espiritual, e as armas que temos são poderosas, não para a exibição, mas para a vitória.
Jesus nos capacita a expulsar demônios, curar enfermos e proclamar libertação. Minha experiência pessoal com essa autoridade me ensinou que não podemos ficar paralisados pelo medo. Já passei por momentos de opressão espiritual e sei o quanto é libertador quando Jesus nos liberta e devolve o domínio sobre nossa vida. A igreja precisa assumir essa autoridade com ousadia, sabendo que o poder não vem de nós, mas do Espírito Santo. Autoridade sobre a morte. Jesus é Senhor até mesmo sobre a morte. Ele ressuscitou 3 pessoas durante seu ministério, abrangendo diferentes situações. A filha de Jairo, que havia acabado de morrer, o filho da viúva de Naim, que já estava no cortejo fúnebre, e Lázaro, que estava morto há 4 dias. Isso mostra que não há limite para o poder de Jesus, nem mesmo a morte pode resistir a ele. Embora essas pessoas tenham morrido novamente, a promessa maior é a ressurreição eterna para aqueles que creem em Cristo, evitando a segunda morte, que é a condenação eterna. Essa é a esperança que temos e que devemos levar para o mundo. A transferência da autoridade de Jesus para a igreja. Jesus não guardou essa autoridade só para si. Em Mateus 28:18, ele declara: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." E em Mateus 10:7 e 8, ele delega aos seus discípulos o poder para curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios e pregar o reino de Deus. Como membros da igreja, somos discípulos de Jesus e, por isso, também recebemos essa autoridade. O chamado é para que sejamos instrumentos de Deus, manifestando o poder do Espírito Santo onde estivermos, seja na igreja, no trabalho, na escola ou na família. Não podemos nos esconder esperando que os líderes façam tudo. Cada um de nós tem um ministério e uma missão. Deus quer usar nossas vidas para transformar realidades, curar feridas e libertar cativos. A igreja verdadeira é aquela que exerce seu ministério com ousadia e fé, não se acomodando em uma religiosidade superficial. Exemplos de autoridade na igreja primitiva. Em Atos 15, 22, 32, vemos como Judas e Silas, profetas e líderes da igreja, confirmavam os irmãos com palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Isso mostra que a autoridade de Jesus estava ativa e fluía através dos seus seguidores, mesmo aqueles que não estiveram com Jesus fisicamente. Essa autoridade é sobrenatural e deve ser buscada por todos os discípulos. Quantas vezes você já recebeu ou profetizou uma palavra de Deus? Isso é um sinal de que a autoridade de Cristo está operando em sua vida. O chamado para viver na autoridade de Cristo. Essa mensagem é um convite para que a igreja desperte para a realidade do poder que tem em Cristo. Não fomos chamados para uma vida passiva ou defensiva, mas para uma vida de ação, de ataque espiritual, de manifestação do reino de Deus na terra. O Espírito Santo nos capacita para isso, e ele deseja que sejamos ousados, corajosos e fiéis no uso da autoridade que recebemos. Isso não depende de nossa força, mas da comunhão constante com Deus e da entrega total ao seu Espírito. Não podemos mais aceitar uma igreja que só celebra, mas não atua. O tempo do basta chegou. É hora de avançar, de ser igreja de fato, de manifestar a glória de Deus em nossa geração. Preparando-se para o ministério, busque comunhão diária com o Espírito Santo. Estude a palavra de Deus para entender seu chamado e autoridade. Ore com fé e ousadia, crendo que Deus age através de você. Esteja disposto a sair da zona de conforto e enfrentar desafios espirituais. Confie que o poder de Deus é maior que qualquer circunstância. Conclusão: a igreja empoderada para transformar Jesus nos deu autoridade para sermos agentes de transformação neste mundo. Suas palavras, seu poder para curar, libertar, expulsar demônios e vencer a morte
São realidades que podemos experimentar e manifestar hoje, porque Ele vive em nós. Não espere que outros façam o que Deus colocou em suas mãos. Levante-se, tome posse da autoridade que Jesus lhe concedeu e faça a diferença onde estiver. A igreja que Ele levantou é uma igreja de vitória, de fé e de poder. Que esta mensagem seja um divisor de águas em sua vida e no ministério que Deus confiou a você. Não tema, pois aquele que nos deu autoridade é fiel para capacitar e sustentar até o fim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre.